Retomando o nosso primeiro bloco, nós vamos dialogar agora com o presidente da Câmara, exatamente sobre uma das últimas reuniões que ele teve e que deve ter custado muito esforço, não é, Alexandre Cruz, coordenar no momento em que havia um pedido para a formação de uma comissão processante para processar o prefeito municipal, que poderia redundar no seu impedimento, e a causa era não ter respondido durante o ano anterior a muitas reivindicações e solicitações de informações por parte dos vereadores. Como é que foi isso? Como é que foi essa coordenação? Olha, eu confesso que foi muito difícil. Há um desgaste emocional, físico muito grande. Eu confesso que eu cheguei em casa esgotado, porque é uma sessão que hoje as mídias sociais é uma ferramenta muito boa para a sociedade, mas se não souber usá-la, ela se torna uma arma contra a própria sociedade. E naquele momento que se corria nas redes sociais era que já seria a cassação do prefeito, que já seria naquele momento o impeachment do prefeito, que a Câmara estava se reunindo para cassar o prefeito, né? E assumir o vice, e quem assumiria naquele momento, se era o vice, se era o presidente da Câmara, aquela papagaiada toda que todo mundo estava ouvindo falar. A mídia tem o poder de atropelar as coisas, ela não segue, ela não percebe a tramitação que a legislação exige. Eu não digo nem a mídia agiu com muita responsabilidade. Eu digo que hoje, infelizmente, com os meios de comunicação aí à disposição de todos, todo mundo virou repórter, todo mundo virou jornalista. Isso é um perigo, né? E dono de canal de televisão. Dono de canal. E dono de canal. Isso tem nos colocado aí em certas saias justas, mas que eu acho que um homem público tem que estar preparado para enfrentá-lo. Tanto é que eu não precisava votar, me era facultado, eu tinha faculdade naquela noite de não votar, mas preferi votar primeiro porque, obviamente, seria de interesse do presidente que acontecesse isso. Eu passaria a ser o primeiro da lista, não é, para ser colocado aí futuramente. Então, com o seu voto, ficou claro que você dirimiu uma dúvida. Eu sou um republicano. Exato. Eu sou um republicano. Isso eu acho muito importante para a sua trajetória política, porque com o voto em aberto, muitos recados são dados para os demais vereadores, para os partidos, para o prefeito, para a justiça e para a população que colocou vocês na Câmara Municipal. Na linha sucessória, todos sabem que o presidente da Câmara é o segundo, o vice-prefeito é o primeiro, o presidente da Câmara é o segundo da linha sucessória do Poder Executivo. Com a entrada do vice, se fosse o caso, eu passaria a ser o primeiro. Então, eu não acho isso um momento importante para Nova Friburgo. Nova Friburgo tem passado dificuldades enormes, que nós sabemos disso, mas não é se tirando um prefeito, que ali não se tratava de corrupção, ali se tratava por parte administrativa, que eu respeito a opinião do vereador, meu colega, não é, que estava no direito dele de passagem, mas era o momento de nós simplesmente tumultuarmos a cidade, atrapalharmos o andamento da cidade, que já não vai bem, não é, e nós fazermos com que a Câmara fizesse um papel que eu acho que não seria correto no momento. O que nós prometemos e temos cumprido à risca, desde o primeiro dia que empossamos o senhor prefeito, é que nós íamos dar toda a governabilidade necessária. E isso nós temos feito. Isso não quer dizer que a Câmara vai ser o quintal da Prefeitura. Os poderes são harmônicos, porém independentes. Esta visão, e todos nós sabemos, e o telespectador também, ela vem desde a ideia da Revolução Francesa, do livro O Espírito das Leis de Montesquieu. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. E aí cabe uma cintura política para conviver, não é, com poderes que têm as suas independências e que, ao mesmo tempo, tem que ser harmônicos, e a harmonia, eu acho que você colocou muito bem, é a questão do bem maior, que é a cidade de Nova Friburgo. Eu acredito nisso. Agora, como entender que o suplente do vereador Johnny Maicon votou contra a proposta? Na verdade, ele é o suplente da coligação. Regimentalmente, nós temos um regimento na casa e a lei orgânica, né, que o vereador que faz a denúncia é impedido de votar. Certo. Então, teria que se convocar o suplente. Automaticamente, o suplente faz parte da bancada faria parte da bancada de governo se lá o estivesse. Então, ele votou de acordo. Agora, isso não quer dizer que todos que votaram lá são da bancada de governo. Não.
As pessoas votaram de acordo com a sua consciência. O senhor falou muito bem no início, o papel do vereador é completamente diferente do executivo. Muitas vezes as pessoas nos encontram na rua e falam assim, você tem como mandar limpar minha rua? Você foi muito perfeito no início, na introdução do programa. O senhor pode fazer isso? A Câmara é uma instituição, a Prefeitura outra. Por isso que se diz executivo e legislativo. Aquele que legisla, aquele que faz a fiscalização e aquele que executa, que é o Poder Executivo com os demais membros do Poder. Perfeito. E voltando então a esta questão do suplente do vereador Johnny Michael, na realidade não houve um fechamento de questão no PRB. Não houve, até muito democraticamente, que eu parabenizo. E foi seguido à risca. A lei é um rito diferente do da presidência da República. Houvemos aí um impeachment, quase o segundo, né? Eu participei, pelo menos, do impeachment do Fernando Collor, né? Que me lembro que tinha a idade que... Depois houve o impeachment da presidente Dilma. E tentaram o impeachment do presidente Temer. Né? São ações diferentes que não acontecem no município, porque a legislação nossa, o nosso regimento, não é que a nossa constituiçãozinha municipal daquela casa, é diferente. Então a tramitação é diferente. Por isso que foi convocado o suplente participou, nós demos posse nele na frente de todos os senhores vereadores na presidência, para que ficasse uma coisa muito transparente. E uma coisa que eu tenho primado ao longo desse ano que eu estou à frente da presidência é de clareza e transparência, tanto com a oposição ou a situação, até porque eu estou presidente. O meu papel lá é fazer com que os trabalhos andem com respeito, andem bem, em favor da população. E mais ainda, eu tenho falado em todos os lugares que eu vou, resgatarmos a autoestima da população junto ao Poder Legislativo, que há muito tempo está perdido. Estão todos num saco hoje. Nós sabemos, Alexandre, que o Brasil hoje atravessa um problema bastante sério dentro da democracia. Uma crise financeira e moral. Uma crise financeira e moral, isso não há dúvida. Como nós temos formações semelhantes, porque passamos por linhas de estudo dentro da ética, dentro da moralidade, que é a colocação em prática do princípio ético. Formação. Né? Entendemos, inclusive, conforme o Jacques Attali, que foi assessor do presidente Mitterrand e Sarkozy, diz no livro Uma Breve História do Futuro, que nós temos hoje que estar abertos a toda a mídia, ou seja, a nossa privacidade acabou. Nós somos filmados por todos os lados, não é só dentro de um estúdio, mas na rua, câmeras por todas as partes e por aí afora. Então, nós temos que ter um perfil, o perfil do homem público, o perfil da pessoa que trabalha com a mídia, um perfil que tem uma exposição muito grande. E aí vem o perigo de, nesta exposição, alguma coisa ocorrer que não seja do agrado da pessoa. E há um outro perigo maior no mundo moderno. Qualquer coisa que ocorre se espalha muito mais rápido do que a ventania sobre as penas das galinhas. É verdade. E o problema disso tudo é que uma mentira pode se tornar verdade rapidamente. Sim. E leva tempo para se esclarecer. Nós tivemos agora há pouco tempo uma grande emissora do Brasil, que num programa de grande circulação, de domingo, mostrou aí os fakes. E me assustei muito com o que vi. Existe uma rede hoje internacional de fakes, que tem uma grande produção, que tem grandes equipamentos, que chantageiam políticos, pessoas, empresários, para tentar tirar deles dinheiro e etc. E isso se coloca na mídia. A comprovação que está tendo agora, foi o que foi falado, é que a própria candidata à presidência dos Estados Unidos tem hoje uma grande dúvida de que foi realmente feita aí uma armação por parte do presidente que lá está, através de fakes junto com a Rússia. Então você vê a gravidade da situação. E no Brasil não está sendo diferente. Nós hoje somos grandes exportadores de aparelhos de mão. Crianças hoje com 1 ano já estão dedilhando no aparelho. Interessante, né? Que, Alexandre, ontem eu recebi uma mensagem e justamente uma médica falava do absurdo de colocar tablets, de colocar celular muito cedo na mão das crianças. O meu neto está com 2 anos e pouco. E, no entanto, ele no celular do pai, ele já sabe onde ele vai apertar para aparecer o filminho que ele assiste. Minha filha também. Enquanto ele janta. Verdade. Ou seja, é um mundo diferente que a gente precisa se adaptar. É o mundo da tecnologia. É o mundo da tecnologia. Se nós não nos adaptarmos, eles nos atropelarão. Nós é que temos que, muitas vezes, reaprender. Nesse sentido, o professor José Pacheco,
que fundou a Escola da Ponte, perto da cidade do Porto, em Portugal, ele dizia, nós temos que aprender agora coisas diferentes. Primeiro, desaprender. Segundo, esquecer. E terceiro, reaprender. Então, cada um de nós tem que fazer uma reconstrução. Senhores telespectadores, estamos terminando o nosso primeiro bloco do programa Diálogo com Hamilton Werneck. Aqui hoje com o presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Cruz. Nós, no próximo bloco, vamos tratar de um assunto mais contundente, um assunto que a população também participa muito. Afinal de contas, qual é o número bom de vereadores para a nossa Câmara de Nova Friburgo? Aguarde e não saia da telinha.